quando eu consegui uma clientela legal, que eu já vi que as pessoas já estavam voltando, gostavam do meu trabalho, aí eu decidi abrir uma sala. E eu vejo muita gente assim, que é, eu quero que aquela pessoa vire meu cliente, mas eu não compro nada dela ou de outras pessoas. Então fica muito difícil, o universo vai dizer, também precisas de dar. Porque há muitas pessoas que pensam, só querem receber. Sim. Receber conteúdo, receber clientes, receber parceiros de negócios, é receber, mas dar nunca dá nada. A imagem é fundamental. Como é que eu posso, por exemplo, eu como estou na área da saúde, nutrição, como é que eu posso vender o meu produto, mas eu ir todo roto, Você não todo representa ele. deslavado, cheirar mal, não faz sentido, não vai dar certo. Bem-vindos, malta, a mais um podcast aqui do Fitness do Business Show. E antes de introduzirmos aqui o nosso convidado, eu quero vos lembrar para subscreverem o canal, seguirem o canal e partilharem com os vossos amigos e familiares, porque nós estamos com uma porcentagem maior de visualizações e os subscritos não correspondem, então subscreve no canal e partilha com o máximo de gente possível, mas manda para aquelas pessoas que realmente querem subir na vida, sabem? Querem subir de patamar na vida, querem algo mais, pessoas ambiciosas, porque senão pode magoar a certas pessoas este tipo de episódios, ok? Agora, vamos apresentar aqui a nossa convidada, a Karen. Já está na área da estética há mais de 13 anos, está aqui no Canadá, vai fazer 3 anos, então uma pessoa com bastante experiência na área da estética, e nós vamos falar sobre a parte da estética sim, mas muito mais da parte da mentalidade, da história dela, porque é que ela veio aqui para o Canadá, e vamos muito falar sobre a parte do negócio, como é que ela começou, porquê que começou, e mesmo saindo do Brasil para o Canadá continuou a fazer aquilo que ela mais ama. Por isso, bem connosco a um mega episódio. Olá, Karen. Olá. Espero que estejas bem. Olha, primeiro agradecer-te por teres aceito o convite, ok? E vamos logo direto no Kumu tararará, que eu gosto muito de falar com vocês sobre isso, que é, quem é Karen fora das redes sociais? Quem não te conhece, de onde é que tu vieste? Eu sei que vieste do Brasil, mas de onde é que vieste? Quais são as tuas origens? E, basicamente, quem é a Karen fora do Instagram? Ok. Bom, eu vim do Brasil, mas a cidade que eu morava é interior de São Paulo, chamada Piracicaba. É bem famosinha, tem até música e tal. Eu não conheço, mas música todo o Brasil tem. Ah, é, mas Piracicaba é bem conhecida com essa música do Rio de Piracicaba. Ok. Sou mãe, empresária e adoro me arriscar, viver experiências. E é por isso que eu vim para Toronto, viver uma experiência diferente de tudo que eu já vivi no Brasil. E o que é que te fez sair do interior de São Paulo para Toronto? Olha, esse sonho não era meu. Esse sonho era da minha filha. Então, eu comecei a pesquisar para ela vir para Toronto. E aí, no que eu pesquisei, eu comecei a gostar do que eu estava vendo. Tipo, do que as pessoas falavam, de ter pessoas de vários países. Então, eu falei, nossa, é uma experiência diferente. Posso conhecer várias pessoas. E acabei que, do sonho dela, eu vim junto para ficar 2 anos. E tô indo para 3. Acho que é a história de quase toda a gente, que na bocado estávamos a falar aqui com o Jamie, que ele veio de férias e ficou, não é? E eu por acaso não, eu vim para ficar, porque a minha mulher já ficava, mas eu conheço muita gente assim, que vem para aqui de férias e fica, ou vem para aqui por... A minha namorada partilhou comigo que veio para aqui para ficar 5 anos e já vão 11 anos, acho eu, que ela está cá, ou 12 anos que está cá. Por isso é muito semelhante com muita gente. E depois primeiro, porque é que a tua filha tinha esse sonho de vir para Toronto? Só por curiosidade. Ela queria vir estudar. Ela fez artes cênicas no Brasil. E aí ela fez o DRT dela lá. E ela queria vir. E a área que quando ela começou a estudar, Toronto e a parte de Calgary era os lugares assim que era mais ideal para a área que ela queria. E por que é que decidiram Toronto e não Calgary? Eu acho que foi pelo frio. Não que não tenha frio, mas eu acho que Toronto ainda tem as estações assim. Ok. E Calgary, pelo que a gente pesquisou, já é uma região mais fria. Então eu falei, não, vamos para Toronto, qualquer coisa, a gente vai para Calgary. Yeah. E quando aterraste aqui em Toronto, quais foram as tuas primeiras impressões? Aquilo que tu sentiste?
Olha, eu não sei se eu já vim apaixonada pelo olhar dela e pelo que eu já tinha pesquisado, que eu vim apaixonada já por Toronto. Sabia que ia ter as dificuldades, né? Como qualquer imigrante tem. Mas eu já vim muito com o coração aberto, sabe? Assim, eu pensei, eu vou viver essa experiência, então eu vou me jogar em tudo que tiver, sabe? Então, eu já vim, assim, já vim gostando, já vim com ideias, já vim pesquisando. Então, quando eu saí de lá, a gente ficou 2 anos no Brasil para vir para cá. Então, a gente estudou muito bem antes de vir. Então, quando eu já cheguei, eu já sabia de muita coisa. De como me encaixar, de como me virar mesmo, por conta desses 2 anos que a gente ficou estudando no Brasil antes de vir. É engraçado porque provavelmente mais de 90% das pessoas que eu conheço também é assim, antes de vir, estudo o país, o que é. Eu por acaso não fui nada assim. Por isso é que eu costumo dizer que eu sou meio maluco nesse sentido. E é engraçado porque nenhum dos lados está errado, não é? Tanto um de se mandar como o outro está, neste caso, 2 anos a estudar como é que, se calhar deve ter estudado como é que é o país, de que, como é que se calhar legalizavas, essas coisas, não é? E acho que para o Brasil é um bocadinho diferente as regras, não é? De legalização para Portugal. Acho que é mais difícil para o Brasil, não? Eu acho que o Brasil, eu não sei, na minha percepção é mais inclusivo, não sei. É? Eu acho que para mim foi muito fácil. Muito fácil porque não tinha recorde nada dessas coisas, mas foi fácil porque eu comecei com o Working Holiday. Vocês não têm esse programa, acho eu. Não sei, não vamos entrar por aí que não é a nossa área, mas eu acho que não tem isso para o brasileiro. Mas voltando outra vez da parte de Toronto, as suas primeiras impressões, é engraçado, porque quando eu aterrei aqui, eu pensei, ok, isto é um bom país, mas tem as suas lacunas. Não sei se tu sentiste isso. A minha primeira lacuna, e tu sendo brasileiro se calhar ainda sentes mais, porque acho que o brasileiro tem mais flor na pele do que o português, a socialização. Socializar com pessoas, estar em grupo com as pessoas. Não achas que aqui é um bocadinho mais difícil? As pessoas desconfiam muito mais, estão mais na delas, se te virem no chão passam por ti, nem querem saber. Não sentiste isso? Eu senti muito, foi muita dificuldade para mim. Eu acredito que todo mundo tem a sua experiência, né? Eu não consegui ver dessa forma. Eu achei, é muito engraçado, eu já achei as pessoas receptivas. Principalmente como a gente estava conversando, meu inglês não é muito bom. Então eu percebo que as pessoas, assim, se esforçavam para entender o que eu queria dizer. Então eu não consigo ver... Não, essa parte eu concordo contigo. Mas eu não consegui sentir isso, assim, não sei se é porque tem pouco tempo que eu tô aqui, mas o que eu percebo, sim, que a cultura, eles são mais reservados entre eles, assim, tipo, né? Mas do que eu tentei já, tipo assim, conversar, eu senti uma receptivo, sabe? Mas da cultura deles serem mais fechados, deles não serem abertos como os brasileiros, como os portugueses, que a gente é mais a gente de conversar, né? De estar junto. Pode ser, pode ser. Eu senti muito isso, mas eu sempre senti que fui bem acolhido. Sim. E que me tentaram sempre ajudar. Mas se nós não perguntarmos nada às pessoas, elas também não nos perguntam. Se nós não iniciarmos nada de conversas, eles também não começam. E acho que nós combinamos para alguma coisa, seja o que for, já ficam, ok, vou ver e tal, família, isto, aquilo, aquilo outro. É um bocadinho difícil, enquanto o português... Mas acho mais os brasileiros do que o português, que é convida para uma coisa, vamos, simplesmente se estiver minimamente disponível vai, e a malta daqui é mais difícil. É nesse aspecto que eu estou a falar. Não sei, eu sinto muita dificuldade porque eu sempre andei em manada, não é como vocês dizem? Eu acredito muito em andar em manada com pessoas que estão com os mesmos objetivos e ambições, com o mesmo propósito e missão na Terra. Eu acho muito bom essa parte. E essa foi a minha dificuldade. Não sei quanto a ti se tivesse essa dificuldade. Porque tu estás quase a 3, eu fiz 4, por isso a diferença não é muito grande. Muito grande. Não, eu acredito nesse sentido cultural deles, sim. Eu acho que eles são mais fechados, assim, nessa questão de interagir. Que nem você disse, assim, tipo... E o brasileiro, e os portugueses também, enfim, os latinos, eu acredito que eles são mais de estar em grupo mesmo. Se a gente marca uma coisa, tudo vira um evento, né? Tipo, sim.
E eu gosto disso, dessa parte de tudo vir um evento, tudo fica espetacular. E tentamos dar, quando convidamos para a nossa casa, ou convidamos para um evento mesmo de negócio, ou simplesmente treinarmos, tentamos arrumar tudo de forma perfeita para receber as pessoas. Isso aí eu gosto muito dessa parte, por isso é que me identifico muito com a América Latina. Em todos os aspectos, tanto os brasileiros em alguns aspectos como os espanhóis, tanto os argentinos, o Chile, Colômbia, essas coisas eu identifico-me bastante, porque vocês são muito festivos. Portugueses são festivos, mas vocês são mais, e eu identifico muito, que eu gosto muito disso. Depois de tu teres aterrado aqui, tu sentiste as primeiras experiências, como é que começaste a trabalhar? Tu procuraste, como a maioria das pessoas começou, por limpezas ou padarias, ou seja o que for, ou tu foste diretamente começar pela estética? Eu já tinha um foco, né? Como eu falei, há 2 anos a gente estava ali no Brasil, então eu pesquisei todas as formas que eu poderia vir para trabalhar na minha área. Então, eu vim com uma work permit, então eu já vim trabalhando na minha área. Mas lógico que no começo, até você achar uma sala comercial, você conhecer, porque assim, uma coisa é você estar pesquisando e uma coisa é você estar no local. Então, eu fui com algumas amigas minhas, mas foi coisa de 1 mês, para conhecer também essa parte da limpeza. Aí fiz limpeza por 1 mês, mas eu já estava tão focada no que eu queria que eu fui, conheci e falei, bom, pode ser um outro negócio. Como eu também tenho essa visão de empreendedora, eu falava, bom, se caso a estética não der certo, limpeza eu sei que dá. Então, eu posso aprender. E se caso esse business não for, eu tenho outro. Então, eu fui para aprender, mas eu já estava muito focada nisso. E aí, eu comecei a procurar os meios para entrar na área da estética mesmo, para trabalhar com a estética, porque realmente é a minha paixão. A gente fala isso, é um trabalho, mas quando você ama fazer o que você faz, é gratificante, assim, você faz com alegria, faz com amor. E, então, para mim, era o meu foco mesmo, assim. E quando tu decidiste começar, quais foram as tuas primeiras dificuldades? Se tiveste, não é? Se não tiveste, não... Não, ainda bem. Teve, porque eu zerei, né? Tipo assim, em Piracicaba eu era referência. Todo mundo que perguntava sobre estética, meu nome sempre era citado. Aqui, quem era, Karen? Exatamente. Ninguém. Então, teve essa dificuldade de eu ter que procurar um local, de eu ter que fazer a minha clientela, né? Então, como é que fizeste essa clientela já agora? Quando eu cheguei, eu fui criando estratégias, né? Tipo assim, eu falei, bom, eu não posso abrir um negócio agora, tipo, já pegar uma sala comercial, porque... Vamos falar, quem que é a Karen? Exatamente. Então, eu comecei trabalhando numa estética. E dali dessa estética, eu fui fazendo a minha clientela, as pessoas foram conhecendo o meu trabalho. Fiquei ali mais ou menos por uns 7 meses. Quando eu consegui uma clientela legal, que eu já vi que as pessoas já estavam voltando, gostavam do meu trabalho, aí eu decidi abrir uma sala. Mas também no Brasil, eu fiz uma estratégia. Como eu já trabalhava com estética no Brasil, eu comecei a seguir as pessoas aqui. Então, todo mundo que eu via, Toronto, seguia. E aí, muitas me seguiram de volta. E elas começaram a ver que eu fazia estética. E aí, elas perguntavam pra mim, onde você atende? Aí eu falei, olha, por enquanto eu estou atendendo no Brasil. Mas a partir de tal data, eu vou estar atendendo em Toronto. Então, eu também criei essa estratégia. Eu falei, já que eu tô aqui há 2 anos fazendo meu planejamento... eu já vou criar uma estratégia para mim, para quando eu chegar lá, algumas pessoas já me conhecerem e já saberem que eu trabalho com estética. Então, quando eu vim, é muito engraçado, eu já tinha algumas pessoas que eu tinha falado no Brasil e aí, quando eu cheguei, viraram minhas clientes. Isso é muito, muito bom, porque eu faço o mesmo com o meu negócio. Como o meu negócio está em 95 países e eu, por exemplo, vou a Portugal... Eu já sou de lá, muita gente me conhece, mas não me conhecem de norte a sul, conhecem mais da minha cidade. Então eu quero ir a outras cidades também. E eu vou à Polónia, que eu vou ter um evento na Polónia. Eu já estou a ir ao Instagram, por exemplo, hashtag Krakow, que é Cracóvia que eu vou, que é a cidade da Polónia, e ver as pessoas de lá, né? Quem está lá, quem não está... para começar a terem alguma interação, e pode ser que eu esteja com eles, vou treinar. Claro que eu depois, uma dica muito importante é, eu sigo malta que mais ou menos eu vejo, porque eu como trabalho com fitness e nutrição, que possa precisar, quer dizer, toda a gente precisa, mas logo à partida assim, ok, este gosta de treinar, esta pessoa gosta de treinar, gosta de desporto, então pode ser algo de conexão,
não é? Ou então se eu vejo que ela está no ginásio e parece que precisa de ajuda, sei que ok, eu estou lá nessa parte, porque é uma dica, acho que é uma dica muito boa para o nosso público, é não seguir toda a gente e mais alguma. Às vezes criar uma conexão para haver algum tipo de conversa é muito importante, não é? Aquele do espelho da conexão, aquela pessoa tem algo em comum comigo para criar aquela conversa. Acho que isso é uma dica muito, muito boa e acho que fizeste muito bem, porque isso ajudou-te nos primeiros tempos que estás aqui, não é? Porque começaste logo a atender pessoas que tiveste conexão enquanto estavas no Brasil. No Brasil. Boa. Que já me seguia e já conhecia um pouquinho do meu trabalho. Mas aí quando eu cheguei ainda, né, por mais que a gente tenha, sei lá, 10 clientes, não vai, claro. Né? E aí eu comecei a fazer os eventos. Então todo evento que tinha aqui, que eu sabia, eu tava dentro, assim, porque eu precisava fazer com que as pessoas me vissem, me conhecessem, soubessem que eu trabalhava com estética, para que quando elas precisassem desse trabalho, elas lembrassem, não, eu vou na Karen, vou... Então, malta, vou só interromper aqui 2 segundinhos, estejam bem atentos e o que eu quero passar para vocês é que existem oportunidades maravilhosas de negócio dentro da área de fitness e bem-estar e eu, Tosé, tenho uma oportunidade incrível para ti e se realmente és uma pessoa que estás farta do 9 to 5, ou seja, das 9 às 5, trabalhar para conta de outra, ou então até tens um negócio, mas não consegues ver a perspectiva futura, estás um bocado cansado dessa vida, e tu gostas da área do fitness e bem-estar, entre em contato comigo, segue aí nas redes sociais do Tosé Coimbra Dias, vamos nos conectar porque eu quero conversar contigo e queremos falar para expandir. E tu fazes, já agora, tu próprio fazes eventos teus? Ainda não, mas é um plano. Ok. Ainda tô me estruturando para isso. Pode ser que eu te ajude nisso e fazemos um evento juntos. Sim. Da área das... Porque é tudo área da saúde. A área da saúde, acho que era uma coisa muito boa, interessante. E depois de quando saíste dessa estética, né? Dessa, como é que vocês chamam? Clínica, salão, como é que vocês chamam? Salão, não é? Isso, a minha parte é mais a parte clínica, mas Ok. no Brasil eu tinha uma, aqui eu tô com estúdio. Estúdio, ok. Tô Quando iniciando. saíste desse estúdio de estética e passaste para o teu estúdio de estética, Sim. teu próprio, como é que foi os teus primeiros tempos? Olha, quando Foste inteligente porque tu já criaste algum tipo de clientela, então não, se calhar não foi assim tão difícil nos primeiros tempos, digo eu, não sei. Sim. Não, mas aí, por exemplo, ali eu tava trabalhando com uma pessoa, né? Então ela já tinha toda a parte burocrática, tudo, as licenças, tudo ok. Então, quando eu fui pro meu, aí eu tive que correr atrás da... Mas tu tiveste que fazer licenças aqui, ou seja, tiveste que... Tive que fazer alguns cursos e Ok. tive que fazer tirar as licenças mesmo para trabalhar, porque ali é um prédio comercial onde eu atendo. Ok. Então eu tive que ter as licenças para trabalhar. Mas eu vou ser muito sincero e que eu gosto muito de ser sincero e honesto. É que eu acho isso uma... Por exemplo, na minha área eu tenho que tirar um curso aqui para exercer a minha área. E eu pergunto, mas porquê? O corpo humano não é igual em Portugal ou no Canadá? Acho que isso é muito a parte de sacar dinheiro às pessoas. Sim. Licenças do espaço é óbvio que tem que ter. Agora, licenças do curso e as competências, acho isso um bocado... Para nós gastarmos dinheiro, para o governo ganhar dinheiro, para nos fazer atrasar. Porque eu acho que o sistema aqui acho que tem as duas vertentes. Há coisas que a economia, eu falo, comparado com Portugal, a economia é melhor e ajuda-te a ser empresária nesse aspecto, mas há outro que também parece que te puxam para baixo para tu não abrires empresa, porque é muito difícil, não é? Porque eles querem este curso, aquele curso, porque depois aquele curso, depois aquele dinheiro, depois não sei o quê, depois as licenças, abres um espaço, como é que está as licenças, como é que não está, tens de ter a X licença da província, depois da cidade, depois do país, depois disto, depois... É tão burocrático, não é tão burocrático como a Europa. Eu não sei como é que no Brasil, mas a Europa em geral é muito burocrático. Mas continua a ser bastante burocrático, mais que aos Estados Unidos, porque eu conheço algumas coisas dos Estados Unidos, porque tenho lá gente, e continua a ser nos Estados Unidos muito mais fácil. Por isso é que os Estados Unidos, em termos de negócios, é tão forte. E é mais forte que o Canadá nesse aspecto por causa do sistema. Não sei se concordas ou se não concordas. Sim, eles são potência mesmo. Nesse aspecto. E depois de começaste a tua clientela, fala um bocadinho sobre o que é que tu fazes e as primeiras dificuldades que tu tiveste com a parte da estética, com os clientes que atendeste aqui, porque se calhar o tipo de cliente é um bocadinho diferente do Brasil. Sim. O que é que tu sentiste?
Então, quando eu abri a minha sala, eu já tinha, né, uma boa clientela para manter até meu negócio. Mas, assim, montar toda a estrutura, fazer tudo que a gente está falando sobre a licença, foi um pouquinho mais complicada essa parte. Eu acho que a parte burocrática. Porque fazer o negócio em si, captar clientes, eu aprendi muito nesses 13 anos, sabe? Então, eu consigo lidar com isso, sabe? Mas tem as dificuldades. Eu acredito que, para mim, a maior dificuldade hoje é a questão da língua. Eu atendo alguns clientes, mas eu não tenho inglês, assim, fluente. Eu acho que o meu inglês é mais de sobrevivência. Mas eu acho que a minha maior dificuldade em tudo é a parte da língua. Com a parte da clientela que eu atendo fora, portuguesas, hispanas e o público brasileiro. E quando é que vais começar a trabalhar nisso? Não, já estamos aqui na gravação. Estamos aqui na gravação. Quando? Não, isso aí eu já estou trabalhando. Não. O como? É porque, assim, a vida da gente, ela dá 360, né? Então... Ou 180. Se for 360, vamos voltar ao mesmo sítio. Sim. 180. Não é? Assim, você programa algumas coisas e nunca vai sair totalmente da forma que você programou. Gostávamos. Então, se fosse, né, assim, o script certinho. Mas aconteceu muita coisa, né, dentro de tudo que eu planejei. Eu tive que focar, hoje em dia, em algumas coisas que eu precisava estar bem, para agora, em diante, eu focar nisso daí. Então, assim, Estás a falar, não sei se queres falar sobre isso. Não tem problema. Ok. Então, o que estás a falar que tiveste o problema foi a parte do cancro, câncer. Vocês dizem câncer, nós dizemos cancro. Já agora foi aonde? Ele foi coloretal. Ok. E há quanto tempo estás a lutar com ele? Agora está indo para 1 ano. 1 ano. Yeah. E o que é aquilo que tu sentes mais dificuldade desde do processo que começou até agora tem-te afetado na tua vida pessoal, profissional, é certo, mas qual é aquele ponto que te mais afeta? Olha, eu acho que o que ele mais afetou não me afetou muito na minha vida profissional, porque mesmo com o tratamento eu consegui trabalhar. Eu acho que ele afetou, e foi uma conversa que eu tive com o médico, eu acho que já era isso mesmo do foco. Eu sou uma pessoa, assim, 220, sabe? Okay. E eu sou muito difícil de focar numa coisa só, sabe? Eu sou daquela pessoa que eu consigo olhar o geral, mas às vezes eu não consigo focar em uma coisa só. Então, para mim, já é difícil ter o foco. E com todo o tratamento, meu médico falou, Cá, não adianta você exigir muito de você agora, porque eu tava fazendo aula de inglês e eu ficava muito frustrada, porque eu falava, gente, como que eu tô vindo todos os dias e como eu não aprendo essa língua, sabe? Mas eu não sabia o que já estava acontecendo, né? O meu corpo já estava respondendo. E com o tratamento ele falou, não adianta você exigir isso agora de você, porque vai afetar. Então, assim, o que eu fiz? Eu dei calma a isso, dei foco no que eu precisava agora. E daqui por diante, eu quero voltar, mesmo que para mim talvez seja um pouquinho mais difícil, né? Mas uma coisa que eu gosto de ti, que pelo menos é aquilo que eu tenho observado nas redes sociais, é que não te fazes de vítima, mesmo tendo o cancro. E o que acontece muito quando as pessoas têm esse tipo de coisas, que é muito difícil. E o meu avô lutou durante 2 anos. Eu tinha 12 anos e passei muito dos 10 aos 12 anos. Eu cresci muito, tive que crescer rápido nessa faixa etária. E então eu sei o que é isso, é muito difícil, mas o que eu gosto da tua parte é não te fazeres de vítima. Sim. De coitadinha, não é? Pelo menos é aquilo que eu tenho observado. Porque eu acho que quando as pessoas fazem de vítimas sobre esse tipo de coisas, não acrescenta nada de bom, não vai fazer com que elas melhorem a sua saúde. Então eu vejo que tu treinas na mesma, não é? Tentas tentar cuidar do teu corpo ao mais alto nível. E a verdade é que é muito importante cuidar do teu corpo e principalmente daquilo que tu comes, principalmente os nutrientes que tu colocas, não é? E que nós falámos muito, e até quando o evento que tu vieste até toquei nesse ponto. Por acaso naquele momento não pensei em ti, simplesmente é o normal. E porque o cancro vem com medo do açúcar, não é? E as pessoas, aquilo que nós colocamos à boca é muito importante
para conseguir combater e ajudar com que a recuperação seja mais fácil. Como o treino, que existem muitos estudos que o treino vai ajudar-te a recuperar, porque quando tens mais músculo, nós já falámos isso no meu podcast anterior, todas as tipos de recuperações, sejam elas articulares, como cancro, como gripes, como covid, como seja o que for, vai fazer com que tu recuperes mais rápido, vai fazer com que o teu corpo consiga combater, neste caso, as células cancerígenas da melhor forma, e por isso continua a treinar, porque é muito importante. E treino de força, quando eu digo treino de força, é tudo que seja peso externo ou com o peso do corpo, porque há pessoas que não têm possibilidades de ir ao ginásio, não há problema, mais vale fazer com o peso do corpo, os agachamentos, como eu digo, umas flexões, push-ups, abdominais, e está bom, desde que o corpo se mantenha ativo e esteja a trabalhar, e depois aquilo que come, que é muito importante, e e também porque tu és da área da saúde. Sim. Mas a gente dentro, é como você falou também no evento, a gente às vezes dentro da área da saúde, com a correria, por exemplo, às vezes você faz a faculdade, aí você trabalha, aí você... Por mais que a gente saiba como comer, às vezes nessa correria a gente acaba comendo um pouco mal, né? Hoje, realmente, assim, eu dou toda a atenção, porque realmente o meu caso é, né, de uma... né, não diria, eles falam que é genético, mas eu acredito que a má alimentação também influencia. É genético, pode haver genético, mas se viste o podcast com a tua amiga... Helena, ela fala de epigenética, que é muito importante. E a má alimentação, às vezes, pode ser que você tenha, né, ali, mas às vezes ativa. Eu acredito nisso. Claro. Mas eu sempre procurei comer bem, na medida do possível, mas hoje eu sou muito mais focada. E os médicos falam a mesma coisa. Eles falam assim, você consegue ter uma recuperação muito boa, porque você faz os exercícios, então você tem uma massa muscular aqui para ajudar, né, no processo. E tem a cabeça muito boa também, né? Então, é por isso que... você fala assim... você não se faz... Nunca vi você fazer vitimismo nas redes sociais. Porque eu vim de uma criação totalmente diferente, sabe? Assim, não que é, tipo, cada um com seus problemas, mas você tem que ser resiliente. Se você quer uma coisa, você vai ter que ser forte. Então, eu vim disso. Então, eu não consigo, de forma alguma, me pôr nesse papel, sabe? Então, assim, eu sempre falo, bom, você é forte, você vai conseguir. E assim, é muito surreal que quando você coloca esse propósito na tua vida, eu consegui passar por ele que todo mundo que me vê, se eu não comento sobre o meu processo e tudo que eu tô passando, ninguém diz. Ninguém fala. Sim. Eu não sabia, não é? Eu só soube porque tu, por causa daqui do podcast, tiveste que cancelar porque tiveste que fazer as tuas coisas e comentaste, porque visto assim de fora, está tudo ok. E acho que isso é muito importante, porque acho que hoje em dia a sociedade está muito vitimista. Sei a tua opinião, mas acho que está muito vitimista, tudo é um problema, tudo... Porque às vezes, não consigo isto, tenho um problema com isto. Olha a Karen, afinal não é assim. E a Karen, vamos supor que era vitimista. Olha aquela pessoa que está ali na rua, que é homeless, isto e aquilo, e está enterrado, seja no que for, whatever. É sempre alguém, ou seja, nós estamos sempre a ver o vizinho, o jardim do vizinho e nunca o nosso, e o nosso acaba por morrer porque estamos sempre constantemente a olhar para o vizinho do lado. E olha, Karen, eu gostaria muito de conhecer a tua mentalidade como empresária da estética. Qual é que achas que é as maiores dificuldades de um empresário na área da estética hoje em dia, seja aqui ou no Brasil? Pode ser, porque acho que cada um tem o seu país, mas acho que a mentalidade tem que ser a mesma. Qual é que achas que é as maiores dificuldades? Olha, a minha maior dificuldade no Brasil, vamos supor, quando eu me formei, é que na faculdade, o que a gente aprende? A parte prática e teórica, né? Você não aprende a fazer um business, ou seja, você sai dali formado, mas você já não sai com clientela, você já não sai com a tua clínica pronta, a não ser que, de repente, você escolha uma profissão, que você tem um pai, né? Que tem alguém ali que... No meu caso, foi assim, eu saí e eu pensei, e agora? O que eu faço? Eu sei fazer o trabalho, entendo muito da técnica, mas e o business? Que a gente não aprende. E aí, isso pra mim, acho que foi difícil tanto lá quanto aqui, né? Porque também aqui eu comecei do zero de novo.
Mas eu tive que estudar muito essa parte de gestão, de como captar cliente. Então, a gente tem que saber sobre vendas. Então, eu acho que a maior dificuldade, em geral, porque eu falo assim, eu tive uma turma muito grande quando eu me formei. E da nossa turma, assim, acho que foram 23 pessoas que se formou. 3 conseguiram, por exemplo, enquanto eu estava na minha cidade, 3 conseguiram abrir um negócio e manter o negócio. Então, eu acho assim que o que falta para todo mundo nessa parte seria mesmo conhecer um pouquinho mais sobre gestão, marketing, como captar cliente, como saber a sua persona. Igual você falou, você está indo lá para a Polônia, mas você está captando as pessoas que são... Que vai ser da sua área. Não adianta você pegar um público que também não vai consumir teu produto. Porque vais ficar frustrado. Porque estás eu disse num podcast mesmo recentemente que estás a tentar com que outra pessoa te entenda, mas outra pessoa está a fazer de tudo para não te entender, porque o público não é teu público. Eu aprendi uma coisa, se tu não consegues vender nesse lugar do oceano, o oceano tem peixe ou não tem? Óbvio. Eu não consigo pescar. Então estás no lado errado. Pega no barco e vai para o outro lado pescar. Porque é impossível dizeres que no oceano não tem peixe. Sim. É a mesma coisa no mundo, não é? Isto não é sobre o oceano, é sobre captar clientes, como captar. E eu passei por essa parte. Não sei se tu passaste, mas a frustração de às vezes a nossa comunicação não ser voltada para o público que nós temos, porque nós ainda estamos a aprender. Sim. Não sei como é que tu fizeste essa parte, como é que tu aprendeste? Meteste-te em cursos, leste podcasts, por exemplo, Muito. Seja o que for, o que é que tu fizeste para tu aprenderes essas skills? Sim, porque eu vi que essa era a minha deficiência, né? Então eu fui estudar. Falei, bom, essa parte eu já sei, teórica e prática, então eu vou estudar sobre o meu negócio. E aí eu fui fazer isso, podcast. Eu fui a pessoa que fui mais em mentorias, assim, tipo... Eu já fui não sei se você conhece o Joel J. Claro. Tinha um rapaz lá, que ele é de Jundiaí, que me ajudou muito, que foi assim, que abriu assim a minha mente. Que ele já é da nossa área, da área da estética, e ele é muito bom no business, sabe? O Alan Spadoni. Então eu fui consumir pessoas que já tinham dado certo no negócio, e fui aprender. E fui... aprender e colocar em prática, porque também a gente às vezes vira um livro, né, e não coloca em prática. Então eu fui aprender e fui testando. Vamos ver, fulano fez dessa forma, vamos ver se isso vai dar certo pra mim. Ia lá, fazia, bom, deu certo. Esse não deu certo. Então eu fui criando depois o meu próprio caminho, mas testando tudo que eu ia ouvindo, tudo que eu vi que deu certo na vida de outra pessoa, e fazendo aquilo que você falou, se cercando de pessoas que têm o mesmo propósito. Por exemplo, eu queria crescer, eu queria ter outra vida. Eu vim de família humilde e eu queria ter uma vida legal, né? Então, eu falei assim, para eu ter essa vida, não vai ter herança, não vai ter... Então, eu vou ter que conquistar o meu espaço. E aí, eu fui fazendo isso. Essa parte, acho que é muito importante, o ambiente. Sim. E hoje em dia até é fácil tu teres o ambiente, porque existem as redes sociais. Porque quando vieste para aqui não tinhas ninguém, mas pelo menos que tu consegues continuar a ouvir os LJs, Flávios Augustos, Caio Carneiro, não sei se conheces o Caio. Conheço. Adoro o Caio. Ele ficou milionário com o mesmo negócio que eu, só depois é que agora faz aquelas coisas que ele faz. E então... Eu acho que o ambiente é fundamental e hoje em dia as pessoas não têm desculpas para não ter esse tipo de ambiente. Sim, e às vezes mesmo que você não possa pagar uma mentoria, né, porque a gente sabe que é gratuito? Você consegue muita informação gratuita. E eu consumo muita coisa gratuita, mas também pago. Porque há pessoas que querem passar para o próximo nível, mas não querem investir. É impossível isso acontecer. Porque as pessoas... eu quero que as pessoas comprem de mim. Mas eu não compro nada de ninguém. Como é que alguém vai comprar alguma coisa de ti? Porque tu não dás esse passo. E eu vejo muita gente assim, que é... Eu quero que aquela pessoa vire meu cliente, mas eu não compro nada dela ou de outras pessoas. Então fica muito difícil. O universo vai dizer, também precisas de dar. Porque há muitas pessoas que pensam, só querem receber conteúdo, receber clientes, receber parceiros de negócios, é receber, mas dar nunca dá nada.
E o ciclo gira é nisso, né? Porque como que um comércio gira? Porque eu compro de um lugar e você compra... Exatamente. E se a gente não faz isso... E a questão de universo, eu também acredito muito nisso. Você tem a questão de você ter o recebimento, mas você também tem que doar, entendeu? Então, para que isso gira. Eu, por exemplo, o que eu gostei do meu evento, tu não sabes, tu só vieste como convidada, mas eu tive gente aí a ajudar-me, que faz parte da minha equipa. E tive aí 2 clientes meus a ajudar-me também no evento. E o que é que faz com que eles dessem? Eu também vou dar uma recompensa a esses meus clientes ou distribuidores. Não é? E às vezes não precisa de ser, às vezes não precisa ser pago, não é? Não precisa ser troca de dinheiro, como às vezes é preciso ser troca de dinheiro. Acho que isso é muito importante. Olha, uma coisa interessante que eu acabei de lembrar, que foi quando eu comecei meu business. No início, também, tanto no Brasil... a mesma forma, assim, eu usei muita estratégia que eu usei no Brasil pra cá, tá? Quando eu saí, eu tinha que achar as minhas personas, né? As pessoas que gostam de estética, que iam consumir meu produto. No começo, eu fiz isso. Eu falei assim, vou fazer gratuito. Por quê? A pessoa conhecendo o meu trabalho, ela vai falar pra outra pessoa... E se eu não tiver nem portfólio também e não atender ninguém vai saber. Precisas de testemunhos, não é? Isso. E aí eu comecei a fazer dessa forma. Eu comecei a atender muitas pessoas, fiz muita coisa gratuita. Eu escolhi alguns produtos que eu sabia que, tipo, também não ia ter muito... não ia, tipo... Não tinhas que investir do teu bolso. Era mais coisa. O tempo do que... Isso. E eu comecei a oferecer. Eu colocava lá, olha, tô oferecendo. E aí vinha muitas pessoas e isso me ajudou muito no início. Que elas conheciam meu trabalho, viravam minhas clientes e traziam mais clientes. Então isso também é importante, assim, para quem está começando às vezes, que às vezes a gente tem que abrir mão do dinheiro no início para que ele possa rodar depois, sabe? Então eu acho interessante deixar isso... Não, isso é muito importante, porque... inicialmente, nós fazemos muito, quando nós abraçamos uma pessoa que quer começar o nosso projeto, nós pegamos essa pessoa e fazemos um mini evento para amigos e familiares deles, que essas pessoas vão receber uns samplings, ou seja, umas amostras de produto, para eles provarem o produto, para eles conhecerem a história, ou seja, passarem uma experiência completamente gratuita para as pessoas entenderem o que é que a pessoa faz. E gostaram, perfeito. Vão virar clientes e vão recomendar. Sim. Mas essa parte do quem está a começar, a parte de dar gratuito, o universo vai recompensar. Eu sempre digo isso. Sempre, sempre, sempre. E as pessoas começam um negócio e querem constantemente cobrar aquilo que uma pessoa já está há 10, 20 ou 30 anos e querem se comparar ao outro. Tu fizeste essas comparações quando começaste? Porque é normal, quem está a começar o negócio, comparar, aí já viste aquilo. Mas eu sempre pensei que para eu chegar naquele patamar que a outra pessoa estava, eu tinha que construir. Então eu fiz dessa forma, eu fiz gratuito, fiz promoção, até eu poder chegar no nível, porque a pessoa que a gente acompanha, né, já está no nível, já chegou, tá no nível acima. Então eu fui fazendo essa construção. Lógico que eu sempre vou olhar quem está acima de mim, porque eu quero crescer. Claro. Então, eu sabia que eu estava no meu início. Então, que eu ia ter que subir a escadinha de degrau em degrau até eu chegar onde eu queria. Ou seja, ainda não cheguei. Sim. Mas vou chegar. Mas da onde eu comecei, do início, nossa, eu só tenho que agradecer. E fazendo isso que eu te falei, igual eu falei, olha a minha mente quando eu comecei. Comprei uma agenda pequena, porque pensava assim, não vou ter muito cliente, então eu não vou... Pra que ter uma agenda grande? E Deus, assim, me surpreendeu com esse nível de eu fazer, né? Começar a fazer assim, dessa forma. Que chegou uma época que a minha agendinha não cabia mais. E aí eu colocava uma folha. Aí eu falei, não, peraí. O universo tá me dando uma coisa maior, né? Então, fui lá e comprei uma agenda maior. Mas nisso tudo, entra naquela questão da gente falar, de você se doar. E sim, se espelhar numa pessoa que você admira... Mas saber que você vai ter que trilhar um caminho, às vezes, para chegar lá. E se você já quer aquilo que aquela pessoa tem, você vai se frustrar. E você vai parar no caminho, entendeu? Agora, se você entende que você pode chegar lá, mas que você vai ter que subir essa escada, aí sim. Aí você vai com mais vontade, entendendo o processo. Mas nunca deixar de espelhar. Eu tenho várias pessoas que eu me espelho, assim... Talvez eu chegue no nível delas, talvez sim. Talvez eu possa chegar
próximo, entendeu? Mas eu acho que a maior parte das pessoas desiste. Porque começar, não é todos que começam porque têm medo, mas é começar, todos começam depois. O difícil é depois manter a consistência, o difícil é haver frustração e tu saberes lidar com a frustração e voltares ao teu caminho, não é? Porque quando existe a frustração, estás no caminho, existe a frustração, sais um bocado, mas quanto mais rápido tu voltas ao teu caminho para continuares a escavar terreno, mais fácil, ou seja, tu lidas melhor com essa frustração e pressão. Por exemplo, eu cada vez falo mais disto e as pessoas acham que eu vou ganhar dinheiro com o jiu-jitsu, mas eu meti-me no jiu-jitsu e só em apenas um mês, que é pouquíssimo tempo, eu não sei nada, mas eu já percebi tenho que lidar com pressão. Imagina só ter uma pessoa de 95 kg, 100 kg em cima de mim a fazer pressão em mim, eu tenho que sair de lá. Só que a minha mente eu pego naquilo e transporto para a vida. Que é, tu vais ter momentos de pressão, tu vais ter momentos de frustração. Como é que estás a lidar com isso? Vai revelar no tatami. E eu comecei a perceber que na minha primeira semana e segunda semana eu não estava a lidar muito bem. E eu, ok, a chave virou, ok, já entendi. Tenho que saber lidar melhor com isso para conseguir ligar como nós dizemos lá no Portugal, faz o pi, ligar o foda-se. Sim. Ok? Porque as pessoas estão tão preocupadas com o que o outro vai dizer, eu podia fazer aquele evento e aquele evento ser um tiro pela culatra e não ter dado nada. Graças a Deus tivemos aí a sala de 40 pessoas, mas nós tínhamos planeado para ter 50, mas tivemos 40. Mas e se te aparecesse em 10? Era um fiasco ou não era? Depende. Sim. Como é que lidas com essa frustração? Como é que lidas com essa pressão? Porque às vezes até podia, por exemplo, acho que é a maneira como olhas para as coisas. Eu podia olhar, porque para mim, eu ter uma pessoa num evento ou ter 100, a energia tem que estar sempre a mesma. E as pessoas não fazem isso. As pessoas começam um negócio agora e querem ter os resultados que aquelas pessoas já têm. Mas esquece isso, que essas pessoas já percorreram durante 10 anos, ou 5 anos, ou 20 anos, ou 30 anos. E acho que essa parte é muito importante. E tu tendo mais experiência do que eu, porque tu, que idade tens? 44. Podias ser a minha mãe. Minha mãe tem 45, por isso. Tu tendo mais mas a estética funciona, viu? Olha, eu por acaso comecei agora não, há algum tempo a cuidar também da cara facial, e eu cheguei a casa e disse assim: amor, como é que eu explico às pessoas que eu gosto de trocar porrada, não é? De fazer jiu-jitsu, trocar porrada adoro, de treinar ginásio pesado, de levar o meu corpo ao limite, gostar de prover em casa, tanto de segurança como financeiramente, e dar tudo pela família, business, e falar com toda a gente sem medo nenhum, mas também gosto de tratar da minha cara. Como é que eu explico isso para as pessoas assim na brincadeira? E funciona, sim senhor. E eu acho que a tua área é importante, e eu acho que se tu fores para a área dos empresários ainda é melhor, porque quem é bonito, és tudo. Quem é bonito vende mais. Muito mais. Quem não é bonito faz parte, está ok, pode vender, e pode vender muito mais do que quem é bonito, não é? Mas é porque trabalha o triplo do que quem é bonito. Mas querendo ou não, a gente é o cartão de visita. Exatamente. Né? E aí eu vou chegar numa pessoa vender estética, aí a pessoa vai olhar a minha estética, né? Como você também vende saúde e você é o cartão de visita, tem que estar em forma. Não faz sentido tu venderes estética e tu os dentes estarem todos podres, a pele não está bonita. Tratada, as mãos também não. É a mesma coisa que eu. E se eu tiver barrigudo, estar acima do peso... Qual a credibilidade? Não existe credibilidade. Mas eu pensei ainda mais à frente. Eu não quero estar em shape, mas se tiver a pele bonita... E as pessoas olharem e dizem, sei lá. Mas você sabe que porque eu vende vejo... mais. Eu vejo muito isso. Às vezes a pessoa chegou no nível, ela sabe muito da técnica, aprendeu o negócio. Só que se ela também não mudar essa parte, porque ela não vai para o próximo nível. Não vai. Porque as pessoas compram beleza, não adianta. E você... por exemplo, se você chegar numa loja e for atendida por uma menina bonita, você não se sente? Você não se claro. sente?
Então eu falo assim, muita gente às vezes também chega no nível e para, porque não entendeu que aí às vezes ela precisa melhorar. Eu tenho uma moça que cuida, né, dessa parte, ela é personal stylist, e ela fala muito sobre isso, que também a tua aparência vai vender. Então, você vê que é um conjunto? Tipo, você não pode aprender uma coisa só? A imagem é muito importante. E eu já aprendi isso nas formações que nós vamos nos nossos eventos. A imagem é fundamental. Como é que eu posso, por exemplo, eu estou como estou na área da saúde, nutrição, como é que eu posso vender o meu produto, mas eu ir todo roto, você não todo representa deslavado, ele. cheirar mal... não faz sentido, não vai dar certo. Não vai dar certo. E as pessoas têm que se cuidar delas próprias. Sim. Esteja na área da saúde ou não. Porque quem tem, por exemplo, vamos por um homem que tem um negócio de construção. É construção. Ou seja, construção andam todos sujos. Sim. Mas tu és o empresário que queres fechar negócios para os teus trabalhadores irem lá e tu conseguires pagar melhor aos teus trabalhadores continuarem a ter trabalho porque tu tens trabalho, tu tens que fechar negócios. Se tens que fechar negócios, tu tens de te apresentar bem. E aí entra a nossa área, ó. Fitness, né? Tá com o corpo ali legal. Entra a área da estética para os cuidados. Eu acho que, não sei, tu tens clientes homens? Sim. Muitos? Uhum. E acho que cada vez mais os homens querem se tratar deles, não é? Hoje, Também há cada vez mais homens frouxos. A hoje verdade em é dia, essa. mas hoje em dia, sim, eu acredito que... porque assim, antes a estética era só pra mulher. Né? É só mulher que faz estética. Hoje não, os homens viu justamente sobre isso que a gente tá conversando, que ele precisa estar apresentável para um trabalho, para uma namorada, não é? Hoje, porque, querendo ou não, hoje em dia tá tudo muito exigente, o mundo tá exigente. Então, eu percebi que abriram a mente, né? Não é mais, estética é só pra mulher, não. Hoje é... Eu, Tosé, era muito... Eu tinha algumas coisas de favelado, que vocês diziam favelado, que é para tu entenderes, que eu cortava aqui a sobrancelha, eu fazia aqui o risquinho no cabelo, eu usava roupa muito larga, mas era aquela roupa larga... Tu já reparaste que agora, não sei se já reparaste, a moda tem um bocado roupa larga, mas clássico. Você já reparaste nisso que está a ver? Mas não é esse tipo de roupa, era a roupa larga, aquele de fabulado mesmo, que tu sabes, não é? E eu entendi, quando eu comecei o meu negócio, eu entendi que precisava de mudar algumas coisas. E também com a idade, como eu fiz 26 agora, há um mês atrás, com a idade acho que vamos começando a ver de outra forma. Não sei, pelo menos é aquilo que eu sinto. Essa parte de vestir melhor, de cuidar da pele, de cuidar do corpo, de saúde, cuidar da mente, rodearmos de pessoas com o mesmo propósito e missão, acho que é meio caminho andado, é 50% do caminho para chegarmos ao próximo nível. Sim. Como é que tu consegues vender isso aos homens, por exemplo? A estética, você fala? Hoje em dia, o que eu vendo? Eu vendo solução, né? Então, eu falo do problema e aí meu cliente está em casa e fala, nossa, eu tenho esse problema. E aí eu venho com a solução. Então, por que eu consigo vender hoje? Porque eu vou na dor do meu cliente. Porque ninguém quer saber como é que facialmente isto tira isto, aquilo. Não. Ninguém quer saber isso. Isso é a chato. técnica é nossa, né? Exatamente. Tipo, às vezes a gente fala ali pro cliente entender um pouco do processo, mas ele quer o resultado. Exatamente. Então eu faço isso, eu vou na dor dele, eu trabalho na dor e vendo. Qual é a maior dor dos homens que tu tens reparado? Olha, muitos a questão às vezes, como eu trabalho com laser, né? A questão do pelo, muito pelo espalhado, questão facial, que quer cuidar um pouco mais do rosto, manchas, que é o cartão postal, né? A gente vai chegar, vai se apresentar, a primeira coisa que a pessoa vai olhar depois por completo, mas face a face, né? Mas o que eu vendo mais mesmo para homem hoje em dia é depilação a laser, limpeza de pele. No Brasil, como era uma clínica, então eu tinha mais meninas trabalhando para mim. Então a gente vendia muito massagem, né, para relaxamento, para dores musculares. E também a gente vendia as massagens para estética. Então a gente tinha equipamentos para gordura localizada. Então a gente tinha público maior. Hoje aqui eu ainda estou engatinhando, iniciando meu negócio,
mas já com a experiência, né, do Brasil e tal, mas o que eu consigo fazer hoje é vender essa parte. Limpeza de pele, depilação e conhecendo a dor dele, do meu cliente. Ou, por exemplo, agora eu estou oferecendo um produto novo, que é para micose, que aqui principalmente aqui que a gente fica muito de sapato fechado, né, o tempo mais úmido. Então é um produto que eu coloquei agora que está tendo bastante saída. Que aí eu vou na dor do meu cliente, né, que às vezes ele não coloca o pé, não mostra o pé, porque... Tem vergonha. Tem vergonha. Foi a mesma coisa que eu disse no evento, não é? Se te sentes bem contigo, Não vai bem aqui e tira a camisola. E quando você tá bem, você quer o quê? Você quer mostrar pro mundo, né? Então eu vou trabalhando nisso, vou trabalhando na dor. E aí eu consigo vender porque eu trabalho na dor com a solução. Igual você vai, olha, você não tem vergonha de mostrar a camisa? Tem vergonha de tirar a camisa? Tem vergonha de mostrar o corpo? Olha, eu tenho a solução pra isso. Mas agora trabalho com isso, mas trabalho muito porque cada vez mais as pessoas procuram a parte da longevidade. Falei muito disso. Saúde e longevidade. Ou seja, tu com 44 anos, tu já não queres ter o bumbum enorme, a coxa enorme, não sei o quê. Até podes querer, mas tu queres mais é chegar aos 50, saudável, continuares, se tiveres que correr, corres e sentes-te bem, subir escadas e não tens ofegante quando sobes as escadas, ter performance no teu dia-a-dia, ou seja, no teu trabalho, a performance tens energia, sentiste bem, seres produtiva, conseguires... Porque eu acredito muito, quando tu nutres bem o teu corpo, quando tu treinas, tu tens energia, tens confiança, autoestima e faz com que os teus clientes sejam melhor servidos. E os empresários têm que entender isso. A partir do momento que eles comem melhor, treinam, tentem recuperar da melhor forma, faz com que eles sejam mais produtivos. Porquê? Porque têm mais energia, têm mais autoestima, têm mais... O meu negócio começou a melhorar quando o meu corpo começou a melhorar e a minha energia por dentro e o bem-estar despoltou. Porque eu tinha muitas amigdalites. Sabes que amigdalites? Sabes o que é? É assim que se diz lá também? Eu tinha 4 vezes por ano, 3 vezes por ano e só me passava com penicilina, nada Benurois, Brufenos, eu não me passava nada, sabe? A partir do momento que eu comecei a cuidar dentro do meu corpo, a parte de nutrir bem o meu sistema imunitário por consequência melhorou bastante e eu deixei de ter, até hoje não tenho mais. E toda a gente dizia, mas tu tens que operar, tens que tirar as amígdalas. Eu, graças a Deus nunca fui, não é mau ou deixa de ser, mas eu nunca fui e agora não preciso, porque eu fui no ponto. E os empresários têm que entender isso. É como tu treinas, tu agora começaste a cuidar melhor, tentavas cuidar antes, mas agora ainda cuidas mais muito porque mais. Tiveste um susto, não é? Mas há pessoas que não precisam de passar pelo susto, simplesmente comecem a cuidar agora antes de ter o susto. Sim. Mas as pessoas hoje em dia eu acho que elas estão mais abertas. Mas a pessoa só procurava quando ela tinha um problema. Né? Ou quando ela já, no caso, obesa, ou quando ela já estava com a mancha, ou quando ela tá com a ruga, ou quando ela tá... quando o pelo tá incomodando demais. E tem tudo tem a prevenção, né? Então, tipo, eu posso começar antes. Até hoje eu tenho adolescentes, clientes. Eu falo, olha, vamos começar, vamos prevenir. Tens adolescentes? Sim, Mas acho que aqui é mais normal. Pelo menos em Portugal era muito difícil ter um adolescente. Sim, Não sei no Brasil. No Brasil, eu acho que, principalmente na área da estética, já tinha bastante, porque o povo lá é muito focado nisso, né? Então, sim, o brasileiro gosta. Então, assim, é a prevenção. Então, prevenir do que remediar, né? Então, começar, como a gente falou do meu caso, se eu não tivesse construído essa massa muscular, se eu não tivesse tido uma alimentação, talvez não foi a 100%, mas foi uma alimentação boa, razoável, né? Hoje, sim, eu tenho um foco maior nela, mas poderia ser pior. Como a gente vê muitas pessoas com a mesma idade que eu, ou até mais nova, que passa por isso e às vezes não construiu ali um banco, né? Vamos colocar um banco nutritivo para isso e às vezes não aguenta o tratamento ou não vai passar pelo tratamento como eu passei. Então, eu acho que tudo é uma construção. As pessoas hoje em dia, elas não... estão mais cientes, mas muitas não querem a prevenção. Às vezes elas deixam para buscar a solução quando já está no fio. E às vezes para recuperar, não é da noite para o dia. Então, eu acho que trabalhar com isso, com a prevenção, falar que no futuro, né, começa agora, porque no futuro
olha como que você pode ser. Olha como você pode ser Sim, produtivo porque nessa... as doenças, os Alzheimer's, diabetes tipo 2, o câncer, não acontece não é, aconteceu aos 44, aos 50, aos 60, começou aos 20. E as pessoas têm que entender isso de uma vez por todas. Por isso é que eu sou tão chato com isso, porque eu sei, primeiro que eu sei que mudou a minha vida, e segundo, eu tenho testemunhos disso. E eu tive pessoas que, como eu te disse, tiveram cancro, principalmente 3. Tenho uma amiga que tem que teve cancro e já ultrapassou, graças a Deus. E essas pessoas, 2 procuraram porque tinham cancro e queriam melhorar a alimentação, suplementar como deve ser, com nutrientes bons, e começar a treinar. E as outras foi durante o processo. Eles, uma só passado alguns anos aconteceu, outra foi passado 1 mês, 2 meses de ter começado, soube que tinha cancro. E eles todos são testemunhas de que, porque eles nutriram bem o corpo, treinaram, a recuperação foi muito melhor, e hoje as 4 recuperaram. Obviamente tem aquilo de 5 em 5 anos, não é? Sim, Tem que ser avaliadas, isso, obviamente que isso acontece, mas isso é muito importante. E parabéns a ti nesse aspecto por procurares ir por aí, e não só pela medicação, os tratamentos, mas sim procurares essa parte da prevenção. E olha, Karen, eu gostava muito de que tu desses a tua última mensagem às pessoas. O que é que tu gostavas? Tu amanhã não estavas cá e gostavas que em todos os painéis da rua e nas redes sociais a rodar, qual era a mensagem e o legado que tu gostavas de passar para as pessoas? Bom, a primeira coisa que eu tenho uma frase muito que anda comigo, né? Que todo homem morre, mas nem todo homem vive. A primeira coisa é a pessoa viver. Porque a certeza da morte a gente tem, e é uma coisa que as pessoas perguntam pra mim, gente, eu não tenho medo dela. Eu não tenho medo dela porque eu vivi. Sabe assim, em tão pouco tempo eu consegui viver tudo que eu precisava viver. Então eu acho que seria esse ponto, assim, das pessoas viverem, às vezes com medo, porque a gente às vezes não adianta a gente falar que a gente não tem medo. A gente tem medo, mas a gente ir com medo mesmo, sabe assim, falar eu quero isso, esse é o meu lema da minha vida, e eu vou com medo mesmo. E no final, dá certo. Eu acho que a pessoa passar por essa vida, ter essa bênção, né, de passar por essa vida e não viver os propósitos, não viver feliz. Não vou dizer que todos os momentos a gente tá, mas procurar ser feliz, eu acho que a pessoa não viveu, sabe assim? Então, por isso que eu consigo passar por tudo que eu passei, por toda a minha trajetória. Foi uma construção, mas eu vivi tudo que eu precisava viver. Tua mensagem é viver. Yeah. Tipo assim, a pessoa se apegar nessa frase. Tipo assim, todo homem morre, mas nem todo homem vive. Mas viver não significa ir para os copos todas as semanas, né? Não! Porque as pessoas... Vive, Tosé, tens que viver. Acabou de falar aqui, né, sobre saúde, viver uma vida saudável, não viver com responsabilidade. Não que eu digo também, eu não posso sair. Não, divertir sim, mas eu acho que tudo em excesso é ruim, tudo fora, né, às vezes do seu princípio, porque cada um tem seus princípios, mas é viver uma vida dentro do seu propósito e dentro do seu princípio. Eu vivo a minha vida dentro do que eu acredito. E independente que a gente estava falando sobre julgamento, eu vou viver do jeito que eu acredito que eu tenho que viver. Então, hoje meu lema é isso, assim, viva, faça o que você tenha vontade, mas tudo dentro dos seus princípios. Obrigado, Karen. Acho que isso é uma boa mensagem. E as pessoas que trabalham na sua prevenção, porque eu acredito que é mais saudável e cuida da sua imagem, é mais feliz e tem mais energia, tem mais confiança, mais autoestima e faz tudo melhor. Mais uma vez, obrigado, Karen, por teres aceito fazermos aqui o podcast e vamos ver aí se vamos fazer alguma coisa juntos no futuro. E obrigado. Imagina, eu que agradeço. Mais uma Obrigada. vez.
E malta, chegamos a ao final de mais um podcast e não se esqueçam, subscreve o canal, partilha com os teus amigos e familiares para chegarmos a mais gente. O nosso podcast está a crescer bastante e já sabem, se vocês querem elevar a vossa mentalidade, se vocês querem entrar na área do fitness, da área da nutrição, bem-estar, saúde, entrem em contacto comigo e vamos falar e vamos construir coisas juntos. Por isso, let's go e vamos para o próximo episódio.